Queridos irmãos, quero saudá-los em nome de Cristo. Amém. Bueno, eu invito a vocês a que abram suas Bíblias em 1 Timoteo, capítulo 5, e vamos a ler o versículo 17, a partir do versículo 17 até o versículo 25. 1 Timoteo, capítulo 5, a partir do versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repreéndelo delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes em pecados ajenos, conserva-te puro. Já não bebas água, sino usa de um pouco de vinho por causa de tu estômago e de tus frequentes enfermidades. Los pecados de alguns homens se hacen patentes antes que eles venham a juízo, mas a outros se lhe descobrem depois. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos orar. Santo Deus, estamos delante de tu palavra revelada. Estamos diante del Senhor, que ha inspirado ao apóstolo Pablo a escrever essas instruções ao pastor Timoteo. Pedimos a Deus que hables conosco através desse texto que acabamos de ler e transforma nossa mente e coração para que vivamos uma vida segundo as Escrituras e de maneira que glorifique a tu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Em muitas áreas da vida, os líderes suelen ser admirados por sua capacidade de lograr resultados, exercer influências ou demonstrar carisma. Assim é no mundo, não? E no mundo, o respeito muitas vezes se basa em logros imediatos, em status ou em habilidades estratégicas, pero, sin embargo, ao observar a los líderes cristianos, as Escrituras nos ensinam uma perspectiva diferente. Aunque os resultados puedan ter valor significativo, como evidência do trabalho diligente del líder e a bendição de Deus, os resultados não são o estándar último para medir a um líder em la igreja. Em la tradição reformada, por exemplo, enfatiza que o fundamento do liderazgo cristiano está em la fidelidade a la palavra de Deus, el caráter piadoso e el serviço humilde a la congregação. Os resultados en el ministério cristiano são importantes porque reflejam o fruto de la obra de Deus através de seus servos. Pero nunca deve buscar-se ou evaluar-se de maneira independente do chamado divino.
é Deus quem dá o crescimento. E, por lo tanto, os líderes cristianos, os pastores, os presbíteros, os diáconos e outros irmãos em posição de liderazgo devem enfocar-se em ser fieles maiordomos, confiando que em el Senhor que levará a cabo sua obra segundo sua vontade. Hoje, neste texto que acabamos de ler, veremos que a maneira em que tratamos a nossos líderes espirituais, honrando-los, protegendo-los e, quando seja necessário, corrigindo-los, é o caminho para garantizar que sejam reflejos da santidade de Deus e verdadeiros instrumentos para a edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus. Neste texto, o apóstolo Paulo nos apresenta 3 princípios claves quando pensamos em el cuidado de liderazgo na igreja. Primeiro de ellos é honrar a quienes sirven bien. O segundo é aplicar justiça em la disciplina e exercer sabedoria ao elegir e cuidar de seus líderes. São 3 princípios que vamos a considerar aqui. E esses princípios nos ensinam como podemos tratar a nossos líderes com justiça, com sabedoria e com piedade, para que a obra de Deus se realize com integridade e para sua glória. Hermanos, quando nós honramos e apoiamos aqueles que Deus mesmo elige para o pastoreio da igreja, e quando hacemos isso de maneira sábia e justa, não só edificamos a igreja, sino que também exaltamos a glória de Deus, que deve ser o propósito central de nossa vida como comunidade cristiana. Então, frente a essa responsabilidade de cuidar de los pastores, o apóstolo Pablo nos instrui primeiro sobre a importância de honrar aqueles que presidem com fidelidade. Venham comigo os versículos 17 e 18. Los ancianos que gobernam bien sejam tenidos por dignos de doble honor, maiormente los que trabalham em predicar e ensinar, pois a Escritura diz: no pondrás bozal al boi que trilha, e digno és el obrero de su salário. Que é o que Pablo está ensinando a nós aqui? Pablo ensina que todos os ancianos que desempenham fielmente su papel em la direção, em la condução de la igreja, são dignos de honor. E esse honor, em el contexto bíblico, não se limita solamente a palavras de reconhecimento, pero inclui apoio material, respeito e ânimo espiritual. Agora, mira, Pablo hace uma distinção ao mencionar aqueles que se dedicam a predicar e a ensinar. E essa distinção não implica, como o pastor Raimundo já ha dito aqui várias vezes, não implica em uma distinção de função, e sim uma distinção de intensidade, em la intensidade e em la dedicação ao trabalho. Em la tradição reformada, nós entendemos que todos os ancianos, sejam governantes, sejam regentes, como dissemos,
ou sejam docentes, compartem da mesma função, têm a mesma responsabilidade, que é pastorear o rebanho de Deus, que é edificar o rebanho, que é cuidar da vida espiritual da igreja. Assim como hemos visto em la leitura de Hechos capítulo 20, verso 28. Sin embargo, há alguns neste grupo de ancianos que dedicam a maior parte de seu tempo e esforço ao ministério da palavra e da enseñança em la igreja. Lo que justifica esse doble honor que Pablo menciona no versículo 17, como sendo dignos de doble honor, maiormente os que trabalham em predicar e em ensinar. E Pablo fundamenta esta instrução em 2 textos bíblicos mais. Primeiro cita Deuteronômio capítulo 25, verso 7. Não pondrás bozal al boi que trilha. Assim como o boi merece alimentar-se del grano mientras trabaja, los ancianos que sirven bien en la obra del Senhor merecem receber sustento adequado. O outro texto, o segundo texto, Pablo afirma as palavras de Jesus em Lucas 10, versículo 7, que diz: digno es el obrero de su salário. Que estes 2 textos estão subrayando? Que apoiar os líderes espirituais não é um favor, sino que uma obediência ao mandamento divino de sustentar, de proveer para aqueles que se afadigam em la predicação, em la enseñança. Estes que predicam, que se afadigam em la predicação e la enseñança, também são homens que governam bem ao rebanho de Deus. Esta perspectiva apresentada por Pablo neste versículo 17 não diminui a importância de los ancianos regentes ou que governam, sino que reconhece que aqueles que se dedicam, afadigando-se em la palavra e em la enseñança, assumem uma maior responsabilidade entre eles, e essa responsabilidade exige esforço adicional, exige uma capacitação teológica que seja sana, que seja adequada para a responsabilidade que que se afadiga em la predicação e la enseñança tem que ter. Por lo tanto, a igreja deve sustentá-lo proporcionalmente, tanto em recursos materiais como em ânimo espiritual. Hermanos, é triste, pero é real. Hermanos em igrejas evangélicas, de uma maneira geral, que veem o ministério pastoral como um serviço voluntário, que não há necessidade de contribuir para a manutenção financeira de seus pastores. Isso não só é uma interpretação do que acabamos de ler, pero é uma desobediência ao mandamento ou à enseñança bíblica de que a igreja pueda sostener seus próprios pastores. E isso é importante aqui. Estamos em um momento distinto na vida da igreja. Vamos a constituir presbíteros e, quiçá, futuramente, Deus chame entre nós outros pastores que vão a pastorear a igreja presbiteriana em Panamá. E nós outros, é necessário a nós outros aprender desde já que essa é nossa responsabilidade. Para nós outros, como pastores que hemos venido de Brasil acá, não necessitamos que a igreja, nesse momento, nos sustenga, porque temos nosso apoio financeiro das igrejas de Brasil, pero
há uma necessidade grande de que aprendamos que esta é nossa responsabilidade para os futuros pastores aqui de Panamá. Agora, como igreja, estes 2 versículos nos convoca a honrar a nossos líderes espirituais, reconhecendo o peso de sua responsabilidade. Esse honor de manifestar-se em um apoio financeiro adequado, respeito genuíno e oração constante por quem nos dirigem. Reconhecer a intensidade do trabalho de alguns, sem perder de vista a unidade da função de todos os ancianos, nos ajuda a fortalecer a obra do Senhor e a edificar o corpo de Cristo para a glória de Deus. E mientras honramos a los presbíteros fieles, também necessitamos enfrentar com sabedoria e justiça situações desafiantes, como, por exemplo, as acusações contra os líderes. Este é o segundo ponto, este é o segundo princípio que Pablo nos ensina. Veamos outra vez o versículo 19 hasta 21. Contra um anciano não admitas acusação, sino com 2 ou 3 testigos. A los que persistem em pecar, repreende-lo delante de todos, para que os demais também temam. Te encareço delante de Deus e del Senhor Jesucristo e de seus ángeles escorridos, que guardes estas coisas sem prejuízo, não fazendo nada com parcialidade. O apóstolo nos ensina: contra um anciano não admitas acusações, sino com 2 ou 3 testigos. Pablo está orientando a Timoteo que, com orientações claras sobre como tratar acusações contra os ancianos e a disciplina necessária em caso de pecado. O tema é que a palavra justiça, ou seja, a palavra justiça, aqui é o ponto central dessa enseñança de Pablo. Especialmente porque, como ancianos, estão em uma posição de grande vulnerabilidade ou de visibilidade que os hace vulneráveis a acusações e muitas vezes sem fundamento. A vulnerabilidade de los ancianos é uma realidade difícil, pero importante que, como igreja, reconozcamos. Como líderes espirituais, imagina-te pastores que estão semana tras semana predicando, está ensinando a la igreja, estão muito mais em evidência e muito mais vulneráveis. Suas vidas são observadas de cerca por todos em la congregação. E essa exposição pode a críticas, mal-entendidos e, em alguns casos, ataques injustos, críticas infundadas com relação a los pastores e a los ancianos. Aunque sejam exemplos de vida cristiana, suas falhas podem ser usadas de maneira maliciosa para desacreditar seu liderazgo. Por isso, Pablo nos orienta a ter cautela, não aceptando acusações contra um anciano sem a presença de testigos confiáveis. Pablo está aplicando aqui este princípio que encontra-se em Deuteronômio também, creio que capítulo 9. E esse princípio se aplica a cada um de nós outros. Não devemos aceitar acusação a qualquer que seja,
sin los testigos que puedan comprobar la acusación. Pero este princípio tem um peso quando se trata de los ancianos por conta de sua visibilidade, de sua vulnerabilidade. E este é um aspecto importante que a igreja. Por isso, Pablo recuerda que as acusações devem ser tratadas com justiça e imparcialidade. É isso que diz o texto. Versículo 25, não, versículo 21. Não haciendo nada com imparcialidade, com parcialidade. A integridade de los líderes deve ser protegida e solo com testemunhos sólidos deve considerar-se qualquer acusação contra eles. E este enfoque não só busca defender ou preservar a integridade de los ancianos, sino também garantiza que a igreja se mantenha fiel e em paz. Sin embargo, a disciplina não deve ser ignorada. Pablo disse aqui, verso de número 20. A los que persistem em pecar, repreende-los delante de todos, para que os demais também temam. Quando um anciano peca publicamente e persiste no pecado, a correção deve ser-se com seriedade e de maneira pública também. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês a uma coisa que muitas vezes não tomamos em conta, principalmente se somos de um sistema congregacional. Expor publicamente a uma realidade de pecado é o último ponto em la escala de progressão, onde se busca a restauração del hermano, seja um pastor ou outro hermano em la igreja. Tornar público é o último argumento, digamos assim. Pablo orienta que o anciano que persiste en el error seja repreendido delante de todos para que os demais também temam. Esta correção pública não é para humilhar, sino para corrigir, advertir e manter a pureza de la igreja. A disciplina pública, assim entendemos nós, serve como uma advertência para toda a congregação e é uma forma de preservar a santidade do corpo de Cristo. Agora, esta orientação de Pablo, este princípio de justiça quanto à disciplina de los ancianos, Pablo está tomando em consideração o que disse Mateus capítulo 18, que primeiro se trata em el privado, digamos assim, de la relação. Por isso que a igreja elige a los ancianos, para que tratem deste tema de aplicar a disciplina a los membros que estão em pecado. Los ancianos também devem ser tratados seguindo o mesmo processo orientado como encontramos em las Escrituras. E se, depois de seguir esse processo, a pessoa em pecado, o anciano em pecado, persiste em sua prática pecaminosa, não demonstra arrependimento, então há que levá-lo à igreja. A forma em que se administra a disciplina deve ser hecha com o objetivo de restaurar ao líder, nunca de condená-lo, e sempre de maneira justa, sem parcialidade. Como Pablo enfatiza
a disciplina não pode ser motivada por interesses personais, sino basada na verdade e a imparcialidade é clave nesse processo. E nenhum líder, e aqui chamo a atenção de vocês outra vez, nenhum líder, sem importar sua posição, deve ser tratado com favoritismo, nem com base em prejuízo, já que isso comprometeria a justiça de Deus em la administração da disciplina. E que isso tem a ver com a igreja? Devemos proteger a nossos líderes, reconhecendo sua vulnerabilidade à la crítica, pero sendo justos ao tratar as acusações e a disciplina. Essa parte que nos toca. As acusações devem ser cuidadosamente evaluadas para evitar injustiças e, quando haja pecado persistente, a disciplina deve aplicar-se com sabedoria e amor, buscando a restauração e a pureza da igreja. Agora, traz hablar de justiça e disciplina, é crucial também tomar em conta o terceiro princípio que Pablo nos ensina neste texto. E o princípio é sabedoria e discernimento ao elegir e acompanhar a nossos líderes para que seu bem-estar espiritual e físico seja preservado. Leia comigo outra vez o texto de Timoteu, agora versos 22 a 25. Não impongas com ligereza as manos a ninguno, nem participes em pecados ajenos. Conserva-te puro. Já não bebas água, sino usa de um pouco de vinho por causa de tu estômago e de tus frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens se hacen patentes antes que eles venham a juízo, mas a outros se lhes descobrem depois. Asimismo se hacen manifestas as buenas obras, e as que são de outra maneira não podem permanecer ocultas. Agora Pablo passa a instruir Timoteu sobre a importância de exercer discernimento ao elegir e cuidar de los ancianos, quem têm a responsabilidade de pastorear a igreja de Deus. Ele adverte: não pongas as manos precipitadamente a ninguno, nem participes em pecados ajenos. Conserva-te puro. O que está dizendo Pablo? Que não seja ligeiro em querer elegir a ancianos em la igreja. Há pouco escutamos o pastor Raimundo falando quando apresentava a los hermanos Max, Remy e Jorge acerca do tempo que hemos caminhado com esses irmãos, a ponto de ter tempo para reconhecer em eles uma vida piedosa e características que são descritas mesmo por Pablo em 1 Timoteu capítulo 3. Pero a enseñanza é que não seamos ligeiros ou que não impongamos as manos precipitadamente a ninguno, nem participes de pecados ajenos. Esse conselho, ou este princípio de Pablo acá, subraya que a ordenação de líderes não é um ato mecânico ou simplesmente um reconhecimento humano, sino uma confirmação do chamado de Deus, que requer discernimento espiritual e uma avaliação cuidadosa do caráter e da vocação do candidato. Ou seja, precipitar-se em la eleição de ancianos pode ter graves consequências
comprometido não só a saúde espiritual da igreja, sino também a integridade de seu liderazgo. Pablo aqui também está destacando a inevitabilidade de que tanto os pecados como as boas obras sejam expostos em seu devido tempo. Deus mesmo trata de mostrar para a sua igreja os pecados e as boas obras. Os pecados de alguns homens se hacen evidentes antes que eles venham a juízo, mientras que outros se lhe descobrem depois. Del mesmo modo, as boas obras são manifestas e aqueles que não lo são não podem permanecer. Esta advertência nos recuerda que Deus, em sua soberania, saca à luz lo que está escondido, já seja para advertir ou para honrar. Por isso, hermanos, eu vuelvo a dizer, a eleição e supervisão de líderes deve basar-se em frutos visíveis, confiando sempre em que Deus revelará lo que é necessário conhecer acerca de estes homens. Sin embargo, o cuidado de los ancianos não se limita ao momento de la eleição. Com a eleição, não acaba nossa responsabilidade quanto ao cuidado com os ancianos, sino que continua a lo largo de toda a vida ministerial. E aqui, Pablo dá um exemplo prático quando se dirige a Timoteo e habla que já não bebas água, sino que usa de um pouco de vinho por causa de tu estômago e de tuas frequentes enfermidades. Pablo, em meio de essas instruções sobre liderazgo, faz uma recomendação prática e pastoral a Timoteo. Dizendo o que acabo de ler no verso 23. Aunque essa nota pareça personal, refleja uma verdade essencial sobre o cuidado integral de los líderes espirituais. Timoteo enfrentava grandes tensões ao pastorear a igreja em Éfeso, tanto por sua responsabilidade de liderar uma igreja estratégica, como por el combate contra os falsos maestros. E este peso ministerial tinha implicações físicas e emocionais, lo que requeria atenção especial à sua saúde. Mira, hermano, nós como pastores somos expertos em poner uma carga demasiado grande sobre nós de tarefas. Queremos fazer todo. Queremos todo o tempo estar junto com a comunidade, pero há limites para que uno pueda cuidar de sua saúde. Esta recomendação prática nos ensina que o ministério não se limita ao aspecto espiritual, sino que involucra todo o ser humano, corpo, mente e espírito estão involucrados no ministério pastoral. O desgaste físico e mental que acompanha o serviço pastoral pode a eficácia do ministério. Se não é tratada adequadamente. Se o pastor não sai de vacações, se o pastor não cuida de fazer um check-up de vez em quando para ver como está sua saúde, se o pastor não cuida de sua vida emocional, não tem a outro pastor com quem falar
de sua vida emocional. Todas essas coisas vão afetando a eficácia no ministério quando não são tratadas adequadamente. O uso divino, nesse contexto, tinha fins medicinais, uma prática comum na antiguidade, e não deve interpretar-se como um permisso de Pablo para o consumo indiscriminado de álcool. A moderação é subrayada pelo apóstolo Pablo quando disse um pouco de vinho. Um pouco de vinho. Essa orientação reflete a sabedoria pastoral de Pablo, quem reconhece a necessidade de um equilíbrio entre selo espiritual e cuidado físico, cuidado com a saúde. E como igreja devemos cuidar de nossos pastores, de nossos ancianos, de maneira integral. E como lo hacemos? Eligiendo-los com sabedoria e integridade. E apoiando-los não só com palavras de ânimo ou recursos financeiros, sino também com cuidado emocional, espiritual e físico. Hermanos, os pastores e os ancianos não são super-heróis. Como servos de Deus, nós somos frágeis e sua eficácia depende de um equilíbrio com sua saúde. Ademais, sua integridade é essencial, já que o oculto será revelado. E ao comprometermos com seu bem-estar integral, reflejamos nossa obediência ao chamado de Cristo e fortalecemos o corpo de Cristo para a glória de Deus. E eu quero concluir dizendo que, aunque estas instruções, Paulo está dando diretamente a Timoteu como pastor da igreja em Éfeso. Estas ensinanças nos chamam a todos a la responsabilidade. Não solamente devemos honrar e reconhecer a nossos líderes, sino apoiá-los de maneira integral, protegê-los de acusações injustas e aplicar disciplina com justiça. Hermanos, quando nós assumimos nossa responsabilidade ao fazer isto, o que nós estamos fazendo, em verdade, é assegurar-nos de que a obra de Deus se realize com integridade e que exaltemos a sua glória. E meu desejo e minha oração, por lo tanto, é que nossa igreja se comprometa a viver estes princípios. E oro por isso, porque penso que líderes piedosos contribuem para que a igreja seja sana em sua vida. E oro por isso porque para que nossos líderes sejam reflejos da santidade de Deus e para que seu nome seja glorificado através de uma igreja sana, piedosa e fiel. Vamos orar? Padre, graças por haver inspirado o apóstolo Pablo a dar a Timoteu estas instruções. Ajuda-nos a entendê-la e dar-nos sabedoria para aplicar-nos a nossa vida e a vida da igreja como uma comunidade de fé. E ajuda-nos como líderes a sermos sábios em equilibrar a saúde espiritual e a saúde física também. Ajuda-nos, ó Senhor. Tu sabes que somos frágeis
que somos tercos muitas vezes. E carecemos de tu Espírito para ajudar-nos nesta caminhada. E pedimos isso a Deus porque, desta maneira, vamos a poder refletir tu santidade e honrar a tu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.